Chefe. Ô, Romário, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tranquilão? Tranquilo, tô aqui no meu visual quarentena, cabeludo, né? Eu entra a quarentena, sai a quarentena, meu cabelo continua desarrumado. Mas agora eu posso justificar que é pela quarentena. E como é que estão as coisas aí em São Gonçalo, cara? Cara, as coisas estão nada muito diferente do que já é habitual, né? Problemas em cima dos problemas. A pandemia só deixou à mostra ainda mais os problemas da cidade, de respeito à legislação, de respeito aos decretos, falta de comando, falta de liderança. Nada muito diferente do que a gente está habituado a ver. Então, o que está por aí. Ô, Romário, eu vou só te interromper rapidamente, porque assim, já que a gente começou agora, o pessoal tá entrando aí para ver, seria legal a gente fazer uma breve apresentação, né, de quem a gente é. Então, assim, primeiramente queria agradecer ao curso Be Smart, né, por ter dado essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né, da atualidade. E meu nome é João Gabriel, eu sou engenheiro de telecomunicações e eu trabalho com propriedade industrial. E nas horas vagas eu gosto de estudar sobre economia, né, como um hobby mesmo. E até por isso eu fui convidado para participar dessa conversa aqui, para compartilhar um conhecimento com vocês. Aí fala um pouquinho sobre você também. Então, meu nome é Romário, queria agradecer ao Bruno, ao Bismart pelo convite. Acho que a gente está num momento que qualificar as informações é fundamental. A gente não vive num momento em que as informações são muito truncadas e ter o máximo de transparência para discutir, para dar informação é necessário. Meu nome é Romário, trabalho com comunicação, sou consultor de comunicação e de rede de relacionamento e estou muito focado nesse momento em divulgar os assuntos em relação à pandemia aqui em São Gonçalo, né? Então, esse sou eu aí. E obrigado pelo convite, obrigado por compartilhar um pouco também do seu tempo, João, para poder mediar esse papo. É um prazer muito grande estar aqui, né? Você que é um amigo de longa data meu, também nessa correria aí, tentando melhorar o que a gente pode, né, nessa cidade. E então, assim, a gente podia começar a nossa conversa olhando assim, o que que você acha que mudou assim na nossa vida, assim, Eu acho com a que pandemia? eu acho que a pandemia, ô João, ela, muito embora tenha mudado a nossa circulação, que acho que foi o central, ela apresenta a gente nossos problemas de maneira mais intensa. O que antes Sim. era uma hipótese sobre os problemas do serviço público, os problemas da economia, a pandemia vem e revela isso na sua pior maneira. A gente escancara todos esses problemas. Então, o trabalho, a instabilidade do trabalho, muito embora já era vista como hipóteses aí nos últimos anos, quando de fato teve a pandemia, a gente percebe que basta um mês e meio com a economia parada que a gente aumenta 9 milhões de desempregados. Então a instabilidade econômica aumenta, o sistema de saúde público em algumas regiões do país não conseguiu durar 3 semanas com o pico da pandemia, como é o caso de Manaus. Então a pandemia e o coronavírus, eu acho que ela é uma doença que revelou as desigualdades sociais do Brasil. Desigualdades econômicas, desigualdades de emprego, desigualdades na área da saúde. Então, o que mudou para mim é isso. É, Simbolicamente, a doença em si, ela é grave, mas tudo que ela traz junto é bem pior até. Concordo totalmente com você, cara. E assim, essa é uma oportunidade excelente para a gente pensar, né, em todos esses desafios que a pandemia e o isolamento vem trazendo para a gente, né, e como superar esses desafios, né? Um desafio, por exemplo, vem me incomodando muito, inclusive a forma como as autoridades vêm lidando com ele, é a questão da mobilidade urbana, né? Porque parece que caminharam num sentido que era exatamente o oposto, assim. Você deveria esperar, né, que
fossem evitadas as aglomerações, mas parece que a resposta das autoridades foi justamente o contrário disso. Você vê cada vez menos a quantidade de ônibus reduzida, né? E isso vem causando ainda mais aglomeração, criando ali focos, né, de disseminação do vírus e da doença. Então, esse tipo de resposta assim, errada, né, das autoridades soa até incoerente, né? Porque parece que eles estão tão preocupados em evitar que a doença se espalhe, assim, isolando determinadas áreas da economia, mas em outras eles criam focos de disseminação, né? Quando essa questão da mobilidade, acho que tem uma palavra que ela explica muito essa negligência, que é a palavra chamada planejamento. Sim. Planejamento serve para quem é rico, para quem é pobre, planejamento serve para quem é grande ou para quem é pequeno. E eu acho que, juntando a falta de planejamento com a falta de mecanismos de prevenção, a gente acaba encontrando um país com uma problemática muito profunda. Você falou sobre a mobilidade, é fato. Você tem que diminuir as aglomerações e talvez ao invés de você diminuir a média de pessoas dentro do ônibus, você diminui a frota sem nenhuma pesquisa, sem nenhum planejamento, sem teste, sem ponto de reavaliação. E eu até lembro de episódios anteriores, ô João, como é o caso da Vale, né, das represas, das barragens que explodiram, que estouraram, enfim, por conta dos últimos anos, Mariana e tudo mais. Falta de prevenção. Você não tinha um planejamento, você não se preveniu para um episódio como esse. E o Brasil nunca se planejou, ou nunca teve um mecanismo de prevenção para uma pandemia. Tudo bem que nunca aconteceu recentemente, mas não ter nenhum plano também é absurdo. Então, essa negligência por falta de planejamento tem atuado em tudo. Na assistência social, por exemplo, quando veio a pandemia, as pessoas não sabiam se deixavam o CRAS aberto ou se fechavam. Quando vem a pandemia, as pessoas não sabem o que fazer com a merenda escolar, porque a gente nunca conversou profundamente sobre planejamento. Então, eu acho que o que você falou sobre mobilidade é muito central e dialoga com as outras áreas também que não tiveram essa atenção e cuidado para a gente poder atuar em relação à pandemia. Com certeza. E como você mesmo disse, né, mais cedo na conversa, essa situação acaba escancarando todos os problemas que a gente já tinha anteriormente, né, e ampliando eles de uma forma brutal, né? Por exemplo, um grande desafio que a gente está tendo agora é de ter dados da pandemia, né? Dados de infecção, dados de falecimento, toda essa dificuldade que a gente está tendo, que os municípios e estados estão tendo de obter esses dados, já mostram muita coisa da nossa realidade brasileira, né? Porque a gente é muito mais difícil tratar do problema dessa forma, né? O diagnóstico é fundamental para a gestão pública, né? Se você não tem diagnóstico, você não consegue fazer nada. O Brasil testa pouco. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa do poder público e falou: os números de São Gonçalo estão bons. É óbvio que estão bons, você não tem testagem. Pô. Como é que você vai estar ruim sem testagem? Só que quando você vai vendo, cruzando os dados, não basta, você não precisa nem ir muito longe. Basta você ir no registro civil, nas declarações de óbito, você vai lá e vê que estão morrendo 150% a mais de pessoas por doenças respiratórias no mesmo período de Covid esse ano em São Gonçalo, se comparado com os anos anteriores. A falta de diagnóstico e dado público é uma tragédia, porque você não consegue ter eficiência para fazer passos à frente, né? Vamos dizer que o poder público seja um xadrez, né? Você não consegue mover uma peça se você não tiver informação. Aí o município vai reabrir os comércios, mas não levou em consideração um diagnóstico eficiente. Você não sabe o real volume de pessoas confirmadas. Você tem quase 10 mil pessoas suspeitas que não foram testadas ainda ou que não tiveram resultado. Então, como que você caminha? Eu não tenho como dizer que o município está bem ou está ruim.
Porque eu não tenho dados eficientes para poder trazer essa informação com solidez. Então, essa questão de captura de dados é uma coisa que eu tenho que, assim, acho que é o que mais me incomodou de tudo. A gente não conseguiu diagnosticar nada. O Brasil, olha só, o Brasil é o país com mais média de óbitos por dia no mundo hoje, com uma das piores médias de testagem do mundo. A gente está com o pior número de óbito, com o pior número de testes. É uma, assim, do mal que assim, não tem palavra. Assim, é bizarro. Assim. É um negócio lunático, totalmente lunático. Não, com certeza. E assim, eu queria pedir uma opinião sua, Romário, assim, do que você acha que os nossos governos locais, né, tanto o governo do estado quanto o governo do município de São Gonçalo, vem fazendo assim para amenizar, para tentar resolver a situação? Você acha que tem alguma ação boa, algo que está faltando, se está faltando tudo? Você vê se há distribuição de máscara, por exemplo, que é tão importante, a questão dos leitos. Queria saber se você tem algum panorama nesse sentido. Tem uma pessoa que eu nem sou muito simpático, que é a Aparecida Panicé, que ela me falou uma vez o seguinte: não existe governo bom que não tenham coisas ruins, e não existe governo ruim que não tenham coisas boas. E assim, São Gonçalo, a gente pode falar, a liderança é frágil, a gente não tem uma pessoa pilotando a prefeitura de fato, né, como deveria pilotar, mas você tem servidores que dão a vida por isso. Você tem pessoas que estão se esforçando 400% para entregar boas políticas públicas para a cidade. Então, assim, São Gonçalo, com todos os problemas, não está com uma ocupação de leitos absurda. A gente é uma cidade que ainda está conseguindo manter uma média de leitos razoável se comparado com outras cidades. Isso é por conta da eficiência da gestão? Não necessariamente, porque faltam respiradores. Tem médico que está indo trabalhar com máscara de estaleiro e capa de chuva para se proteger. Mas você tem lá servidores, médicos, enfermeiros, pessoas que se dedicam tanto para a sua profissão que conseguem compensar, às vezes, o problema de uma gestão local, de uma gestão municipal. Você tem, por exemplo, os profissionais da assistência social da cidade que não têm recursos, não têm dinheiro para poder atender as famílias com vulnerabilidade social, mas tiveram lideranças da assistência social, servidores, profissionais dessas secretarias que conseguiram doação de cestas básicas para cobrir alguns programas que existem. Então, assim, eu não sou essa pessoa que diz que tudo está ruim, até porque tem muita coisa ruim, a maioria das coisas são problemáticas, mas também tem muita gente se dedicando e muito. Os fiscais da Secretaria de Postura estão surpreendendo. O volume muito pequeno, estão conseguindo cobrir uma área interessante. Mas não cobre Jardim Catarina, Miriambi, Gradim, não conseguem chegar até esses lugares. Mas os poucos profissionais, dentro do que é possível humanamente, eles estão entregando. Então, assim, enquanto política pública, o município entrega pouco. Não tem máscara para a população, não tem álcool em gel para a população, não tem fiscalização em escala, mas se não fossem os profissionais que hoje estão atuando na ponta, o cenário seria pior. Então, o que tem de bom hoje são as pessoas, sem dúvida, que estão na linha de frente do combate ao Covid. Sim. Romário, e em relação à população, assim, de um modo geral, você vê que há um respeito à questão do isolamento, ou você acha que o pessoal está meio assim, que ainda é inacreditado, ou realmente sem esperança e vamos para a rua mesmo porque já era? O que você vê assim, nas pessoas? Tem algumas análises, assim, eu vou fazer uma análise de alguns perfis. Eu vou começar pelo perfil pior, que é o perfil que é o mais escroto de todos. É o que poderia ficar em casa, o que poderia respeitar a quarentena e está indo para a rua para tocar a vida e dane-se. Esse eu entendo como uma pessoa totalmente irresponsável. Que é a pessoa escrota, a pessoa que deveria ser punida de maneira exemplar pelo poder público, pela polícia, pela guarda municipal. E aí eu até desconsidero essa pessoa, porque
é uma pessoa que não respeita um problema grave como a pandemia. Tem outro fluxo de pessoas, que são as pessoas que precisam trabalhar. A gente está numa cidade que majoritariamente é informal, que está na informalidade, ou seja, não tem nenhuma garantia econômica para o mês seguinte e precisa ir para a rua. Ela precisa vender alguma coisa para poder pagar a janta. Ah, mas ela tem que ficar em casa. Eu consigo falar isso, porque a minha vida econômica está mais ou menos estabilizada para eu fazer isso. Eu não posso cobrar de que uma pessoa que não está recebendo assistência do governo federal, governo estadual e governo municipal fique em casa. Essa pessoa, eu compreendo os elementos que fazem ela sair de casa. E aí tem, no meio desses elementos, tem um grupo de pessoas que eu acho que a gente tem que considerar, João, que é o seguinte, quando eu, que moro sozinho, consigo ficar em casa, eu tenho videogame, eu tenho internet, eu tenho computador, eu tenho acesso a Netflix, eu tenho uma série de repertórios tecnológicos ou de conhecimento que me permitem ficar em casa com tranquilidade. Agora, uma pessoa que mora numa casa com 5 pessoas, só tem uma televisão em casa, a internet não é boa, não tem um aparelho celular, o quintal é pequeno, é muito difícil cobrar que essa pessoa também fique em quarentena da mesma maneira que eu fico. Então existem diversos universos que a gente precisa considerar. A gente fala muito, a gente critica muito bem o Salense, eu acho que tem muito bom Salense responsável indo para a rua, mas os condomínios da Barra da Tijuca também demonstram o mesmo problema. Eles não estão indo para o shopping, mas quando você vai na praia, você vê uma pancada de gente desrespeitando a quarentena. Então, de maneira geral, as pessoas desrespeitam por vários motivos. Alguns eu tenho o entendimento que desrespeitam por falta de estrutura, porque não tem como ficar em casa, seja pelo trabalho, seja pelos conflitos familiares, seja porque é uma casa de um cômodo que moram 6 pessoas e antes da pandemia tinha como ficar, cada um ficava em casa um horário porque tinha variação de trabalho e estudo, mas agora não, está todo mundo dentro de casa. Como é que você concilia isso, entendeu? Eu fico pensando, eu com 14 anos, se eu morasse hoje lá na Ipuca, no Jardim Catarina, não tivesse videogame, não tivesse televisão, não tivesse celular, se alguma pessoa conseguiria me prender em casa. Eu acho que não. Então eu entendo vários elementos e a irresponsabilidade existe, mas também tem a irresponsabilidade pelo processo que a pessoa vive. Não, com certeza, cara. Concordo totalmente com você. Nós temos aqui, tanto em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, nós temos tantas comunidades, né, com pessoas carentes que dividem, a família divide uma casa que é um cômodo, às vezes com 8, 9, 10 pessoas. Então, assim, como você espera, né, que essa pessoa fique em casa? O garoto vai pra rua soltar pipa porque não tem jeito, não tem o que fazer. Mas assim, Romário, mudando agora um pouco assim o foco da conversa, eu tenho uma questão em relação à pandemia que me incomoda muito, é como algumas pessoas e algumas autoridades até fazem questão de colocar como se existisse um dilema, como se a gente fosse obrigado a escolher entre as vidas e a economia. E tudo indica que esse dilema ele simplesmente não existe, ele é uma farsa. Se você for analisar as medidas tomadas por alguns países europeus, como até alguns estados dos Estados Unidos, como a Califórnia, que soube lidar muito bem com a crise, você vê que eles conseguiram fazer os 2 objetivos, né? Eles conseguiram salvar o máximo possível de vidas e não comprometer da melhor forma possível as atividades econômicas. Então, existe até uma teoria muito boa chamada de lockdown endógeno. O que ela diz? Ela diz que mesmo que o governo resolvesse não adotar nenhuma medida de restrição, as pessoas elas acabariam pedindo por medidas de restrição em algum momento, porque elas não conseguiriam... elas não aguentariam ir para as ruas e trabalhar vendo familiares morrendo, vendo pessoas mortas sendo carregadas, como aconteceu na Itália, por exemplo, como aconteceu na Espanha, na Inglaterra. Então, eu acho muito importante deixar isso claro, porque eu acho que algumas fontes de informação vêm produzindo esse ruído, que é terrível, sabe? E isso acaba afetando mais a economia do que deveria.
Porque se a autoridade diz para as pessoas que isso que a gente está enfrentando é só uma gripezinha, que isso vai passar, que não adianta fazer nada. Então você tem, por exemplo, setores do comércio que não vão se planejar como deveriam, entendeu? Vamos dizer que um empresário que trabalha com varejo, ele ouvindo a opinião das autoridades de que daqui a um mês já está tudo bem, ele não vai deixar de fazer a compra do estoque dele e esse estoque vai ficar encalhado, porque não tem demanda, não tem público para consumir, para sair de casa. E essas empresas vão quebrar. Olha o problema que a gente está arrumando para o país, né, por causa dessa mentalidade. Então, acho que isso também é muito importante deixar claro. Tem uma coisa que você também devia assistir os Trapalhões, né? Você deve lembrar do seriado. E é o seguinte, olha que doideira. Pandemia mundial. Brasil nesse contexto. Troca de ministro de saúde toda hora. A gente tem uma mudança de ministro constante. Governo federal. Governo estadual. Pandemia. O Rio de Janeiro, um dos piores países, um dos piores estados, comparado com 1 milhão de habitantes de óbitos do mundo. Impeachment do governador. Governo municipal, ausência total. Então a gente está num contexto de país em que as esferas políticas elas estão em conflitos, seja com a imprensa, seja com as casas legislativas, e isso é um problema. O segundo problema é sobre o projeto de país. É como que a gente define um entendimento global para as diversidades do país. O governador fala que tem que ser lockdown, o presidente fala que tem que abrir. O prefeito não sabe o que fala. A gente não tem um alinhamento sobre qual medida tomar. Segundo problema. O que isso gera? Quarentena mal feita. Quarentena mal feita, morre gente e não é eficiente para você planejar uma reabertura. Aí o Brasil vira o primeiro país com média de óbitos por dia. O que você faz? Reabre o comércio. O Brasil é o único país do mundo que está reabrindo o comércio com uma curva de óbitos ascendente. Enquanto todos os países têm uma curva para baixo, né? É descendente, né? Não sei como é isso. Mas, enfim, uma curva para baixo. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil já sofreria bastante pela sua característica. Quando você pega, por exemplo, um país europeu que tem uma geração de capital a partir de trabalhos intelectuais, de uma base tecnológica, e que as pessoas podem fazer home office com alguma tranquilidade comparado com aqui, a gente já veria uma diferença simbólica na dinâmica, porque a gente está num país industrial, né? Um país de serviço. A nossa economia, de maneira geral, ela se encontra no encontro das pessoas. Então, a gente já seria muito afetado. Junta o problema político, junta a falta de conscientização de parte da população e da falta de pulso firme das autoridades, isso é uma pandemia com problema liderada por trapalhões. Assim. Eu acho que a gente está num país que a falta de diagnóstico, falta de prevenção, falta de planejamento vai gerar um dos piores números do mundo em relação à pandemia, o que já está gerando, já é o segundo país com mais óbitos, o terceiro, e o segundo com mais confirmados. E aí, então, assim, eu acho que o caminho vai ser... A gente não resolveu nem a saúde e nem a economia. A gente ficou num debate de que ou resolve a saúde, resolve a economia. A gente conseguiu não resolver nenhum dos dois. Morrem muitas pessoas, os estados estão sem dinheiro, a taxa de desemprego está lá no alto e a gente não resolveu nenhuma das pontas. Nenhuma, nem a outra. Pois é, Romário. A gente... além de ter que conviver com a crise do vírus, a gente tem essa crise institucional que perdura, né, há alguns anos e acabou sendo intensificada, né? Então, tudo torna-se mais difícil a partir desse ponto. Teve uma pessoa que comentou aqui nos comentários de que provavelmente essa abertura prematura do comércio vai gerar uma segunda quarentena, uma segunda onda. E é o que parece, né? Porque do jeito que a gente está fazendo isso de uma forma totalmente despreparada, né? E
A gente sente que, na verdade, essa reabertura prematura é uma pressão que vem tanto de alguns empresários, né, quanto dos próprios governos que sentem o caixa sendo esvaziado e não tem como o que fazer, não tem como pagar os seus funcionários, e a gente acaba reabrindo por uma questão de desespero, na verdade. Mas é algo que deveria ser mais pensado. Se você for olhar, por exemplo, a Alemanha, a indústria alemã não parou de funcionar. Assim, ela não funcionou na sua perfeita normalidade, ela teve que se adaptar. Então, distanciamento, investir mais em tecnologia. E você vê, por exemplo, isso leva à questão que a gente já abordou dos desafios, a gente vai ter que pensar em coisas novas. Que tem a ver também com a questão da mobilidade, porque se você coloca todo mundo para ir para o local de trabalho na mesma hora, olha o que você está causando, né? Você está causando engarrafamento, você está causando aglomeração e, com certeza, uma difusão maior do vírus. Tem que, assim, é isso que você falou. Alguém comentou sobre o shopping também. O shopping abrir e o shopping está funcionando perfeitamente, seguindo todas as regras, todos os protocolos, é necessário. Isso é ok. Porém, para a pessoa chegar até o shopping, ela pode pegar um ônibus lotado e aí não adiantou de muita coisa os protocolos no shopping, porque ela está pegando um ônibus que não tem nenhum protocolo sendo respeitado. Então, a cadeia produtiva do vírus é gritante. Se a gente não resolve todos os problemas, por exemplo, a quarentena em São Gonçalo fechou Alcântara e Rodo, mas não fechou os bairros, cara. Eu moro no Gradil, os bairros estavam abertos. Diminuiu a média de pessoas na rua, isso é fato. Mas diminuiu, sei lá, 30%. Ainda tinham todas as mercearias, loja de carro, mecânico, estava tudo aberto. Então a gente não levou a sério as medidas de quarentena e eu acho que é por aí, João. A gente precisa ter medida rígida e medida séria, cara, porque senão não funciona. Pô. A gente não está testando já, a gente vai para uma reabertura. Até uma comparação, alguém falou para mim uma vez que tem que reabrir mesmo, porque isso é uma guerra, e numa guerra a gente tem que enfrentar os problemas. Na Segunda Guerra Mundial as pessoas foram para a linha de batalha para se matar, porque tinham que lutar contra o inimigo. O que eu digo é que ficar em casa é a grande batalha. Ficar em casa é a grande batalha. Ficar em casa e arriscar, às vezes, perder parte da economia é um grande desafio. Ir para a rua, de maneira sem planejamento, não é ser inteligente. É você ignorar as inteligências que foram construídas agora. Por exemplo, como que a gente vai melhorar o home office, por exemplo? Está aí uma oportunidade de algumas produções se adaptarem ao home office. Talvez o que você falou é ótimo. Está aí uma oportunidade de criar faixas de horário de trabalho. Uma galera entrar 7 horas, uma galera entrar 8 horas, uma galera entrar 9 horas. Existem, não vou chamar de oportunidades porque a gente está no meio de uma pandemia, mas existem possibilidades de ajustes que a gente não está conversando sobre isso. A gente não resolve nada, João. É meio assustador, porque a gente não consegue sentar para discutir absolutamente nada de maneira pragmática. Como que a gente resolve o transporte público? O protocolo é esse, aquilo. A gente não consegue fazer isso. E nem em uma esfera, na estadual, na municipal e na federal. Então, eu estou de acordo com você, assim, de cima a baixo. A gente tem que levar a sério como outros países estão levando. A população tem que cobrar esses protocolos de maneira mais eficiente, mas o Estado precisa entregar um canal de denúncia eficiente, precisa entregar um número de fiscalização eficiente, para a gente poder andar para frente, voltar a pensar em outras coisas que não seja só se proteger. Não, com certeza. Teve até um caso assim que se tornou cômico, como você falou, assim, quase um episódio dos Trapalhões, né? Na Prefeitura de São Paulo, que ela achou que seria uma excelente ideia fazer um rodízio de placas na cidade, né? A conclusão óbvia disso foi ônibus lotado, metrô lotado. Então, assim, que tipo de medida é essa, sabe? O que as autoridades estão fazendo? E, cara, assim, eu não vou nem longe. A pandemia, como ela é mundial,
existem protocolos que você pode seguir de outros países, cara. Basta você ficar olhando o que funcionou na Itália, o que funcionou em Portugal, o que funcionou em Singapura, o que funcionou na China. Você vai testando, mas baseado em algo que funcionou. A gente tem uma ideia de política aqui no Brasil como se político fosse mágico tirando o coelho da cartola. As pessoas inventam coisas. Ninguém segue, sei lá, eu vou pegar uma outra área completamente diferente. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, que é um vereador aqui de São Gonçalo, ele falou sobre saneamento básico, que ele está criando um planejamento para recuperar o saneamento básico da cidade. Mas já existe um plano de saneamento da cidade, que engenheiros, técnicos de saneamento, sociólogos, sabe, um monte de gente já pensou tecnicamente sobre aquilo. Basicamente, basta você executar. E eu acho que o Brasil precisa parar com essa ideia de achismo. A gente tudo acha. A gente tudo acha por uma desculpa ideológica, por defender um campo ideológico. E eu acho que é importante defender a sua posição ideológica. Mas a sua posição ideológica não pode estar acima de uma entrega técnica de um objeto. Aglomeração em ônibus não é uma pauta de direita ou de esquerda. Aglomeração em ônibus é o bom senso mínimo para o bom convívio entre as pessoas. E a gente não faz nem isso. Usar máscara na rua não é uma questão de você ser de direita ou de ser de esquerda. Você ir para a rua sem necessidade não é uma questão de você ser de direita ou de esquerda. Fiscalização eficiente não é uma questão de ser de esquerda ou de direita. Então, assim, a gente precisa começar a também executar tarefas muito práticas e objetivas que os técnicos já entregaram. E a gente fica tentando encontrar solução como essa que você falou, de São Paulo. Você inventa uma política que absolutamente não é eficiente, que nenhum país testou e funcionou, como se fosse uma ciência boa. Sabe o que eu acho, Romário? Eu acho que a gente tem um problema crônico aqui no Brasil de que o político está mais interessado em aparecer pelas propostas dele do que, de fato, ajudar a população. Porque ele quer que aquela proposta que ele elaborou, que ele tirou da cartola, né, ele quer ser lembrado para sempre por aquilo. Só que nem sempre aquilo ou é viável ou é, de fato, algo baseado em ciência, né? Então, na época que eu estava fazendo faculdade, que eu estava estudando programação, eu lembro que eu fui falar com aquele um amigo nosso, o Marco Aurélio, que ele manda muito em programação, né? Então eu ia sempre perguntar para ele: ô Marcos, como é que eu faço um programa para fazer determinada coisa? Aí ele me respondeu algumas vezes, isso foi uma coisa que abriu muito minha cabeça, que ele disse o seguinte: João, para de tentar reinventar a roda. Procura no Google, porque alguém com certeza já fez isso. Então, assim, é uma coisa tão simples, sabe? Política baseada em evidência. Por que não copiar os cases de sucesso, né? A gente tem, como você falou, Singapura, Vietnã, Coreia do Sul, Áustria, Califórnia, tantos lugares que fizeram medidas eficientes, né? Então, é só olhar um pouco, ter um pouco assim, de bom senso, de abrir a mente mesmo. O Vietnã é um exemplo caso de um país pobre que está conseguindo, dentro do seu tamanho, criar alguma eficiência. Proporcionalmente, o número de habitantes ao número de respiradores, o Vietnã é muito pior do que qualquer cidade brasileira. E está conseguindo ter resultado melhor que quase todas as cidades brasileiras. Então, tô de acordo com você. Assim, política é baseada em evidência e você tem que criar políticas que já sejam testadas. E se você for inventar alguma, você tem que ter algum nível de teste. Até sobre reabertura e fechamento. Cara, vai reabrir, testa um dia de reabertura para ver se os protocolos vão funcionar. Gente, vamos abrir hoje para testar protocolo. Errou tudo, vamos fazer outro protocolo agora. Vamos testando as coisas de uma maneira mais sensata do que só ir jogando todo mundo para os leões. As pessoas, a população, a gente que não está no poder, a gente segue as regras do jogo. Se as empresas estão abrindo, vai chegar uma hora que o seu patrão, que o meu chefe vão me chamar. Cara, vem trabalhar. E a gente vai ter que ir. A gente tem que seguir esse fluxo. Empresa privada só faz aquilo que o poder público diz que ela pode fazer. Ela segue as regulamentações do Estado.
Então, a liderança pública nesse processo é fundamental. E eu concordo com você que está sendo tudo feito de maneira muito atrapalhada. Não está sendo feito de uma maneira que a gente perceba que é uma política séria, que aquilo que a gente vai cumprir, ela realmente funcione. Debate da cloroquina. A cloroquina, ela não tem uma comprovação nem para sim, nem para não. E a gente fica debatendo como se fosse time cloroquina e time não cloroquina. Quando, na verdade, basicamente, o protocolo da cloroquina é um protocolo que você pode aceitar na fase mais grave da sua estadia com coronavírus. E aí, ao invés de discutir como que a gente amplia a capacidade de testagem no sentido de avaliar se aquele medicamento funciona ou não, quais são os medicamentos que podem funcionar ou não, quais são os protocolos internacionais, a gente fica uma semana debatendo cloroquina ou não, como se fosse isso que fosse resolver o problema da pandemia. Então, eu também compartilho da mesma opinião que você. Pois é, Romário, a gente que está tendo aqui a oportunidade de falar com as pessoas que estão assistindo, né? Eu acho que nós temos a responsabilidade social que é de informar as pessoas e fazer o que as autoridades simplesmente não estão fazendo. Se as pessoas... Eu sou muito fã do Henrique Meirelles, né? E ele disse o seguinte, ele disse que o que causa a recessão econômica não é o isolamento. O que causa a recessão econômica é o vírus, é a pandemia. Então, ela é algo inevitável, não tem como correr dela. Então, a medida mais segura, no momento, é ficar em casa, quem puder, manter o máximo de isolamento possível, esperar alguma vacina, algum remédio eficiente, que seja a cloroquina, que seja o que for, mas que tenha evidência de que funciona. Tem um outro economista também que eu gosto muito, que é o Thomas Conte, que ele disse que essa crise causada pelo coronavírus, ela pode ser dividida em três categorias, três subcategorias, né? Ela é uma crise comportamental. Por que comportamental? Porque as pessoas não têm a informação exata de como lidar com ela. Ela é uma crise sanitária porque ela expõe as fragilidades do nosso sistema de saúde e de assistência social e etc., como você bem disse. E, por fim, ela é uma crise econômica porque ela gera total incerteza para quem investe, para quem quer comprar, para quem quer exportar. Então, basicamente, são essas três frentes. E a primeira crise que eu falei para você, a comportamental, eu acredito que ela seja a que mais está afetando o Brasil agora. Porque, fazendo uma comparação, um país vizinho ao nosso, o Uruguai, ele foi um país que não adotou medidas muito mais restritivas do que nós. No entanto, é um país que, proporcionalmente, tem muito menos mortes do que o Brasil. Por quê? Porque as autoridades sempre foram claras, as autoridades sempre disseram, esse é um problema que ele não vai ser curto, ele vai perdurar, ele vai ser complicado, então a gente vai ter que se isolar, vai ter que esperar isso passar, para que as nossas vidas possam, então, voltar à normalidade. E é justamente essa parte comportamental da crise que puxa todas as outras, porque ela vai causar mais mortes e mais infectados, e isso vai transbordar o sistema de saúde e vai intensificar a crise econômica. Concordo com você, acho que essas três pilares de crises são importantes para a gente refletir. Essa crise da pandemia é diferente da crise de 29, por exemplo, ou da própria crise imobiliária dos Estados Unidos, que tinha uma raiz de dinheiro ali, né? O dinheiro era o centro do problema e hoje é a saúde que é o centro do problema. E até mesmo nas crises econômicas, muitas vezes o problema também era comportamental. Então, se você compara uma crise econômica com uma crise de saúde, as duas têm uma interface da dinâmica do brasileiro, né? Como o brasileiro também conduz essas experiências. E eu acho que, de fato, a nossa falta de informação é um problema central. A gente não recebe informação qualificada. A gente tem uma tendência a receber informações muito truncadas.
A segunda questão, a gente não tem um país alinhado no combate à pandemia, ou seja, cada esfera governamental defende um projeto de combate, então a gente já não tem o alinhamento de informação, a gente tem aí um outro problema que é as nossas lideranças, por pensarem diferente, fazem com que se eu gosto de um governador e não gosto do presidente, vou defender o que o governador está falando, enquanto o outro defende o que o presidente está falando. Acho que é um outro alinhamento. E o terceiro alinhamento é sobre a nossa rede de proteção social. Eu acho que a nossa rede de proteção social gera um problema psicológico mesmo, assim, de ansiedade, de preocupação com o dia seguinte, que a gente não consegue ficar estacionado esperando a pandemia passar. A gente não tem uma característica de conseguir respeitar esses protocolos. Porque, João, não se trata só dos protocolos de saúde, se trata de todos os protocolos. Quando as pessoas botam fogo na esquina de casa com lixo, todo mundo sabe que isso também é irregular. Quando as pessoas matam aula, quando as pessoas descumprem alguma legislação, a gente já sabe que isso é ilegal, que isso é irregular. E mesmo assim a gente tem muita gente fazendo essas discussões comportamentais. Então, de fato, a crise comportamental, alinhada a todos os problemas de desigualdade no Brasil, também, para mim, é um dos piores problemas. Porque, assim, a gente tem uma classe de pessoas ricas que não se importa com o pobre, isso é uma... e aí, mal comparando, mas a gente não tem os bilionários que doam dinheiro, a gente não tem essa característica. Os nossos bilionários do governo são um bando de babacas, né? A gente tem os bilionários que são pessoas que não se preocupam com as outras pessoas. A gente também não tem... a gente tem uma classe média que acha que é rica. A gente tem uma classe média que acha que é rica. A gente tem o pobre que não tem acesso à informação. A gente tem uma série de fatores que vão entrando na nossa dinâmica de vida que fazem a gente não conseguir cumprir regra, que fazem a gente não conseguir ficar em casa e que, de fato, comprometem muito a crise sanitária a partir de uma perspectiva comportamental. Eu concordo totalmente com você, Romário. A crise está expondo, né, todas as nossas máculas, nossas feridas sociais e todas as desigualdades do nosso país, né? A questão da classe média que você acha rica, que você falou, é uma coisa que existe em todos os lugares, né? Existe em São Gonçalo, existe em Magé, existe no Leblon, em tudo. E essa mudança de ideia mesmo, né? É algo que a gente tem que repensar, né? Tem que ter um legado positivo dessa crise. É claro que a gente vai ter um legado, um fardo que a gente vai carregar por muito tempo, né? Que é a questão social mesmo, de até voltar à normalidade, né? E a questão econômica, né? Porque a gente está sendo obrigado, como todos os países do mundo, a financiar a pandemia através de um auxílio, né? Que ainda bem que a gente conseguiu que fosse um pouco maior do que o planejado ali pelo governo. Mas isso também gera um problema futuro. O lado bom disso é que o problema futuro não é só nosso. Dessa vez, todo mundo vai se endividar, todo mundo vai sair perdendo igual. Agora, a hora do país começar a pensar, né, em alternativas de como não deixar esse legado fazer com que os outros países saiam na frente, o que acaba sendo natural, né, na nossa conjuntura, e a gente ficar estagnado e levar muito mais tempo para recuperar dos desafios da crise do que os outros países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. Eu tenho a impressão de que a gente vai ficar atrasado pelo seguinte, vou dar um exemplo. A Argentina, comparado ao Brasil, vou fazer uma análise só da escola pública. A escola pública no Brasil parou. Você tem no Fundeb os orçamentos para manutenção de escola. Será que não era o momento das escolas fechadas de você fazer as reformas nas escolas?
pintura, estrutura de sala, reforma de cadeira nesse momento? Talvez fosse. O Brasil não está fazendo. A Argentina está fazendo. Outros diversos países do mundo estão aproveitando o momento da pandemia para readequar os seus espaços públicos que não estão sendo ocupados. Tem países que estão investindo capital, o smart money, né, em inteligência, né, você investindo em parques tecnológicos, já que você tem essa possibilidade agora. O que o Brasil está fazendo de investimento em tecnologia? O que o Brasil está fazendo de investimento nesse momento? E eu não falo nem de investimento exatamente, mas de planejamento para investimento. Tá aqui, a gente está em São Gonçalo. Tem o Parque Industrial de Guaxindiba, ali que está parado já há muitos anos, até por conta do Compete. O que o governo, no sentido de Estado brasileiro, governo federal, estadual e municipal, estão planejando em relação ao Compete? O que a gente vai fazer com esses empreendimentos que estão parados e que seriam pilares fundamentais para a nossa recuperação econômica? O que o Brasil está fazendo em relação a, por exemplo, as pesquisas do coronavírus, para embutir no meio dessas pesquisas outras pesquisas na área de saúde, ou seja, aumentar a capacidade de orçamento da ciência brasileira? A gente não percebe isso no país e outros países estão fazendo isso. Tem país investindo em pesquisa sobre home office, sobre como que o home office serve para cada modelo de profissão. E a gente não percebe essa questão. Então eu acho, João, que a gente vai sair da pandemia menor do que a gente já é. Eu acho que a gente vai ter que correr muito mais atrás, porque a gente agora é um país descapitalizado, é um país sem dinheiro, é um país sem liderança pública, não só na figura do governo federal, mas em todos os governos, até estaduais, de alguma maneira, em alguns estados. E a gente é um país que não tem para onde crescer, que não seja as áreas que a gente já era grande, que é o agronegócio e alguma coisa de indústria, né? A gente não tem para onde crescer. E o nosso capital de chão de fábrica, ele não consegue crescer mais porque ele já estava grande. A gente não tem para onde crescer nesse tipo de capital. A gente tem que ir para a tecnologia, para outras áreas que a gente não está indo, nunca foi, né, na verdade, e não está indo nesse momento de pandemia. Então, eu acho que essa questão do pós-pandemia é um país que vai entrar com problemas econômicos e vai sair com problemas ainda maiores. E sem uma capacidade de recuperação rápida. A gente já estava num país com desemprego alto, com informalidade alta, com baixa capacidade produtiva, se comparado à média de outros países, e eu acho que a gente vai sair muito menor. Eu não vejo um futuro tranquilo para o Brasil. A única vantagem, eu acho que a única vantagem que a gente tem a curto prazo é a nossa moeda. Que vender em dólar em alguns mercados pode ser interessante, que é o mercado que a gente vai lá, porque a gente produz, né? Que é carne, sabe? Talvez isso vai ajudar aí num espaço curto de tempo, mas eu acho que não é suficiente para a gente poder desenvolver. Não, com certeza, Romário. O nosso país, ele é um país que ele sofre com problemas crônicos de insegurança jurídica. Então, é um problema que leva o empresário de fora a preferir, por exemplo, investir na Índia do que no Brasil, porque ele acha mais seguro investir na Índia, na China. E, além disso, o problema fiscal que a gente tem, que se agrava há algum tempo, né? A gente tem ali um band-aid na rachadura da piscina, que é o teto de gastos. Mas o teto de gastos, na verdade, ele serve para empurrar as reformas, para que elas aconteçam. E ainda assim, com esse band-aid ali, tentando tapar a rachadura da piscina, parece que elas não têm acontecido, ou têm acontecido muito mais lentamente do que deveriam para conter um problema muito pior que vai acontecer no futuro. Então, assim, são muitos os desafios, né? E até que algumas discussões positivas vêm surgindo. Por exemplo, alguns economistas, estudiosos, eles defendem que o auxílio que está sendo entregue atualmente, ele se prolongue. E não seja apenas um auxílio emergencial, mas que ele se torne uma renda básica. Então, esse é um debate que ele não surgiu no Brasil, mas ele foi colocado aqui no Brasil há uns 15 anos atrás pelo Eduardo Suplicy, e ele sempre foi ignorado, inclusive pelo próprio PT.
mas agora ele está voltando num momento bem oportuno, inclusive, e eu não sei te dizer assim, se o caminho certo é esse, se ele é viável ou não, mas o fato da gente estar discutindo esse tipo de solução que muda totalmente o nosso panorama político, né, e econômico, que é algo que, se funcionar, em teoria, ele seria capaz de zerar a miséria no nosso país, a gente colocar isso em pauta já é uma evolução gigantesca. Concordo com você, acho que debater essas questões objetivas é funcional. Acho que só tem uma questão que a gente precisa saber: o seguinte: como que o Brasil gera mais dinheiro, né? Gera mais capital? Porque para manter programas como esse, a gente precisa, não basta um teto de gastos sem você ter geração de dinheiro, sem você conseguir crescer economicamente. Por isso que eu acho que esses debates têm que ser mais profundos, né? Um teto de gastos sem ampliação de capacidade de indústria, de comércio, de exportação, a gente não adianta teto de gasto, né? Porque a gente vai ter um problema social em seguida, por não crescer economicamente, e sempre a gente vai ter que gastar dinheiro com alguma coisa. Ao mesmo tempo, também não acredito num governo que pode gastar qualquer coisa sem um projeto de país. Então, conciliar esses debates é fundamental mesmo. E eu acho, João, que essa pandemia, eu acho que ela vai ter que ensinar alguma coisa. A gente vai ter que aprender alguma coisa. Não é possível que a gente passe sem aprender nada. Tomara que a gente aprenda que não vai ser com frase de efeito, seja de qualquer campo ideológico, que a gente vai resolver o problema do país. Frase de efeito não resolve o problema do país. Para discutir a renda básica, universal ou parcial, a gente vai precisar de bons economistas, a gente vai precisar de bons sociólogos, boas pessoas para discutir quem recebe e quem não recebe, boas pessoas da Receita Federal para fazer as avaliações de como será feita a fiscalização, e vai ser muita mão na massa. Só frase pronta não vai resolver o problema do país pós-pandemia e nem durante a pandemia, né? Então, eu acho que o que você falou tem razão. A gente tem alguns debates que estão aparecendo que são interessantes, mas a gente precisa manter esses debates depois que essa pandemia acabar. Por exemplo, o SUS. Ainda bem que a gente tem o SUS. Não fosse o SUS num país, no contexto do Brasil, cara, a gente estava ferrado. Os hospitais privados não conseguiram entregar. Os leitos dos hospitais privados acabaram muito rápido, se comparado ao SUS. O SUS tem muito defeito, tem muito problema, tem muita questão para resolver no SUS. Mas que bom que a gente teve o SUS nesse contexto. Agora, o que a gente faz com o Correio, que no meio de uma pandemia não conseguiu entregar nada para a gente? E aí, a gente vai manter o Correio do jeito que ele é hoje? Ou a gente vai avançar para uma discussão do Correio, seja híbrido, seja de concessão, seja de privatização, qualquer outra coisa? Eu acho que também a gente tem que manter debates acesos sobre pragmatismo. Pô, o SUS funcionou dentro de alguns lugares, funcionou bem comparado a outros países, mesmo na tragédia brasileira. O Correio não funcionou bem no meio da pandemia. Como que a gente muda essa rota? Então, eu acho que tem várias gestos e várias bússolas aí para a gente poder continuar discutindo o Brasil depois desse período passar. Com certeza, Romário. Eu acho que falta muito para a gente, assim, para nós, enquanto sociedade, conseguir levar um debate sério, um debate franco, em que a gente entenda que as evidências, que o pragmatismo, como você disse, é muito mais importante do que a ideologia. Inclusive, a gente tem que ter a coragem de admitir, muitas vezes, o que a nossa ideologia prega, seja ela qual for, às vezes não faz sentido. Né? E é assim que a gente evolui enquanto pessoa, e é assim que o nosso debate pode evoluir e caminhar para soluções mais efetivas, né? Exato. A ideia, a concepção ideológica de uma pessoa, de uma sociedade, se constrói pela adaptação para aquele contexto que ela vive, né? E a gente tem que observar as práticas internacionais para poder não cometer equívoco, mas a gente precisa também reconhecer como que o Brasil funciona para poder aplicar essas questões. Então, ciência boa, testes, análise, diagnóstico é fundamental para a gente desenvolver um tecido de política pública eficiente.
E acho que a gente precisa, até mal comparando um candidato à presidência, a gente não pode lidar com um monte de estagiário cuidando de espaço complexo, né? A gente precisa de gente mais qualificada para lidar com esses problemas, né, esses conflitos todos. Com certeza, Romário, com certeza. E tem mais assim, algum ponto que você queria deixar, que você acha importante esclarecer para as pessoas? Cara, eu acho que vou falar sobre o próprio curso Bismarck, cara. Esse convite aparece num momento muito interessante, porque todas as instituições de educação estão com um pouco de medo de discutir esses temas. Então, eu achei muito corajoso da Bismarck de colocar a gente para discutir, porque a gente poderia comprometer até a imagem do curso, se a gente falasse alguma coisa que fosse mais central para nós, que fosse uma questão mais polêmica. Então, eu parabenizo muito o curso e espero muito que a mola propulsora da recuperação da economia do Brasil seja a educação. A educação precisa ter essa base estrutural. A gente vai sentir na pele a falta que faz uma educação de qualidade na recuperação econômica do país agora. Então, o curso Bismarck vai ter uma função muito importante para as próximas gerações, formando médicos, formando não, né, mas aprovando médicos para outras universidades, para a gente poder não ter problemas que a gente está tendo agora, falta de médico. Manaus tem respirador, mas não tem médico. Então, assim, parabéns pelo curso Bismarck, todos para que apareçam outros cursos que tenham essa dinâmica de querer debater a cidade, a sociedade, de maneira muito pragmática e objetiva. Parabéns aí para todos vocês. Pô, estão de parabéns mesmo, com certeza. E, de fato, a educação, eu acredito que vai ser um dos maiores desafios, porque é bem provável que os educadores e os colégios, em geral, eles vão ter que se reinventar, né? Porque o modelo escolar que a gente conhece, ele não está sendo viável e a gente não sabe quando ele vai voltar a ser, né? E isso, inclusive, é até algo que volta a expor as desigualdades do Brasil, né? Porque crianças que têm acesso à internet, que têm acesso a uma estrutura em casa, até conseguem ter um acesso ao ensino à distância, né? Mas essa não é a realidade de todos os brasileiros, infelizmente, né? Então, parece que a nossa desigualdade acabou aumentando por causa disso. 70% da população brasileira tem acesso à internet. 30% não tem. 30% do Brasil são 65 milhões de pessoas, né? A gente está falando de um volume de gente absurda. 70% tem internet, mas não necessariamente tem acesso a um computador, ou não tem acesso a um pacote de dados eficiente. Talvez só metade da população brasileira poderia viver numa experiência de EAD ou algo do tipo. E a gente vai precisar discutir democratização da informação, democratizando acesso à informática, à internet, a hardware, a software. Vai ser... Cara, a nossa geração está ferrada, assim. A nossa geração vai ter que construir um país numa desigualdade absurda. A gente vai ter que construir, trocar pneu com carro em movimento. Não vai ser fácil, mas a gente vai ter que estar preparado. A nossa geração vai assumir, a gente está assumindo dessa maneira e vamos ter que tocar o barco. Cara, a gente tem que torcer aí para a juventude estar realmente animada e disposta a enfrentar todos esses desafios que vêm aí pela frente, porque a gente não pode desanimar, a gente tem que se reinventar, a capacidade humana de se reinventar é infinita, e é isso, exatamente isso que você falou, se readaptar e seguir na corrida. É isso, meu chefe. Acho que por aqui eu já falei tudo que eu tinha que falar. E Sim. quando precisarem, se alguém quiser mandar mensagem, só me procurar lá, Romário Regis, eu estou à disposição. Romário, muito obrigado por você ter participado aqui nessa conversa. Pô, foi excelente, eu aprendi pra caramba com você hoje. E vamos continuar então aí se falando e trocando ideia e trocando conhecimento sobre essa crise que a gente está vivendo. Obrigadão, cara. Uma boa noite para você e para todo mundo que assistiu essa live. Valeu, rapaziada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.